Você acredita que comprar uma ação e esquecer dela por 5, 10, 15, 20 anos garante sucesso? Cuidado, o famoso buy and hold tem os seus riscos. E hoje eu vou te mostrar o que pode acontecer caso você não acompanhe uma empresa que você comprou, né, que você tem em carteira, tanto na parte fundamentalista ou até mesmo na parte técnica. Tenha sempre uma estratégia, seja ela qual for. Muita gente confunde a ideia do buy and hold com a ideia do buy and sleep. Buy and hold seria a ideia de comprar e manter. O buy and sleep seria a ideia de comprar e dormir, o que são coisas totalmente diferentes. Porque investir para o longo prazo, de fato, exige um acompanhamento. Senão, você pode estar segurando uma bomba relógio dentro da sua carteira. Tem uma história famosa no mercado, onde a Fidelity, uma gestora lá dos Estados Unidos, fez um estudo, onde nesse estudo mostrou-se que as melhores carteiras, as melhores performances das carteiras seriam dos clientes mortos, querendo dizer que quanto menos você mexe na sua carteira, quanto menos você girar a sua carteira, em tese você vai ter um melhor retorno. Apesar de não haver um estudo oficial publicado, né, a gente não sabe se de fato essa história ela é real, né, é uma história bem famosa aí dentro do mercado. Se for real, a mensagem que fica aí interessante. Da mesma forma que, caso isso não seja real, acho que o ponto principal, a história que mostra pra gente, né, é uma história interessante pra gente entender que, com certeza, comprar e segurar uma empresa, né, por 10, 15, 20 anos pode ser uma boa estratégia, desde que ela seja uma boa empresa, desde que ela tenha de fato bons fundamentos, que ela faça sentido dentro daquilo que você acredita. Da mesma forma que, se essa empresa perder fundamento ou perder algum argumento técnico que te fez entrar, né, se você vai mais para a parte do gráfico, provavelmente você também teria que desmontar essa posição. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui para a gente entender um pouco melhor tudo isso. O que é buy and hold? Buy and hold ele é uma estratégia onde você compra boas empresas e mantém por longos períodos. O objetivo que você tem dentro dessa estratégia é ganhar tanto com o crescimento da empresa, com a valorização da empresa, da cotação da empresa e também com os dividendos. Juntando tudo isso, você de fato vai ter uma boa valorização ao longo dos anos. Um erro comum que acontece é entender que, quando o investidor compra uma ação, ele deixa de olhar para os resultados, para os fundamentos, para a parte gráfica, se você de fato é técnico, se você de fato é fundamentalista. O importante é você estar acompanhando aquela empresa mês a mês, trimestre a trimestre, semestre a semestre, para de fato entender se você tem necessidade de continuar com aquela empresa dentro da sua carteira, ou se de fato não é mais interessante ter aquela empresa na sua carteira, se seja de fato um momento para você girar aquela empresa da sua carteira. A gente tem alguns exemplos batidos, como Oi, IRB, que a gente sempre fala, né? Ah, não, quem comprou Oi no longo prazo perdeu dinheiro, quem comprou IRB no longo prazo perdeu dinheiro. Só que, de fato, os fundamentos dessas empresas se deterioraram, eles mudaram ao longo do tempo. Então, provavelmente, não faria sentido segurar essas empresas. Isso está acontecendo hoje não mais com o Oi ou com o IRB. E não necessariamente a empresa precisa virar um lixo para ela deixar de fazer parte, teoricamente, de uma carteira buy and hold. A gente tem um exemplo até um pouco meio que eu provavelmente vou comprar uma brigazinha com alguém, né? Mas seria uma ideia de Ambev. Ambev hoje é uma das maiores, uma das 5 maiores empresas da bolsa. E a Ambev, eu entrei no mercado em 2017. Desde 2017 eu entendo, né? Eu escuto falar que a Ambev é uma excelente empresa para o longo prazo. Desde 2017, o retorno que a Ambev dá para a gente é um retorno muito pífio, porque provavelmente, por mais que a empresa seja uma boa empresa, ela não está cotada a um bom preço. Então, o retorno que ela me dá não é um retorno satisfatório. Eu vou mostrar para vocês algumas tabelas aqui para mostrar de fato o exemplo de Ambev. Ambev, no longo prazo, teoricamente antigo, teve uma grande valorização, mas desde 2013, 2014, o ativo está de lado. E a gente consegue enxergar isso, a gente consegue entender esse movimento e entender que a Ambev, no momento, não é uma empresa para a gente ter para o longo prazo. Ela é uma boa empresa, mas não necessariamente é uma boa ação. São coisas diferentes. Vamos falar um pouquinho aqui agora dos indicadores de Ambev para a gente entender se de fato faria sentido ter Ambev ou se não faz sentido, se faz sentido ter agora. Beleza? Vamos lá. O que a gente consegue olhar aqui em Ambev? De cara, a gente consegue olhar. Teve uma valorização de 26% nos últimos 12 meses dentro de Ambev, considerando o reinvestimento dos dividendos. Beleza? Nossa, Clinton, você falou que a Ambev é ruim nos últimos 12 meses, bateu 26%. Isso é muito bom. Verdade, isso é excelente. Então a gente consegue entender que nos últimos 12 meses, provavelmente a Ambev estava barata. O problema são os últimos 5, são os últimos 10 anos de Ambev, que a gente consegue entender que, de fato, a empresa estava
cara e não seria um bom ponto para comprar. Vamos olhar isso aqui para a gente entender um pouco melhor. Quando a gente vem olhar aqui a Ambev, a gente consegue olhar o PL de Ambev. Olhando o histórico do PL, a gente consegue entender que de 2015 até mais ou menos 2020, a Ambev estava sendo negociada acima de 20 vezes lucro. Foi negociada a 22 vezes lucro, a 20 vezes lucro, 46 vezes lucro. Provavelmente algum evento aqui, né, não recorrente, algum evento não extraordinário elevou esse PL, né? Mas independente disso, a gente tinha que entender. A gente precisa olhar não só para a ideia do PL alto ou do PL baixo, e sim pelo PL médio da empresa, para o PL histórico da empresa. O que eu consigo olhar? Quando eu olho a média da empresa, eu consigo olhar que o PL médio de Ambev é na casa de 21,42. O que significa isso? Que nos últimos 10 anos, a Ambev, o preço justo de Ambev pelo PL, usando esse indicador, preço sobre lucro, a gente entende que quando ele está negociando acima de 21, a Ambev está cara. Quando ela está negociando abaixo de 21, em tese a Ambev está barata. Apenas um dos indicadores. Claro que a gente vai ter que olhar a empresa e estudar de fato toda a empresa. Partindo do princípio básico, né, e o mais objetivo possível, a gente consegue entender que a Ambev em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, até 2021, estava ali próximo da média. Então, a Ambev estava dentro do seu valor justo. Não seria interessante eu ter a Ambev, não seria interessante eu ter a Ambev. Então, desde quando eu entro na Bolsa, eu escuto que a Ambev é uma boa empresa para o longo prazo. Mas a gente está falando aqui praticamente 10 anos e o retorno foi praticamente, né, no 0 a 0 de Ambev, justamente por isso. Por mais que ela seja uma boa empresa, em alguns momentos ela não foi uma boa ação. Provavelmente a gente poderia tirar a Ambev da carteira, ou pelo menos deixar de aportar na Ambev dentro daquela carteira. Porque a gente pensa assim, não, se a Ambev é uma boa empresa, se ela cair 5% eu compro, se ela cair 10% eu compro, se ela cair 20% eu compro. E não necessariamente. A gente tem que entender, às vezes uma queda de 5% faz a empresa ficar barata. Às vezes uma queda de 30% não faz a empresa ficar barata. E preço importa. Preço importa muito. Beleza? Inclusive, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês a ideia que o preço importa. A gente vai bater esse papo. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem a diferença quando a gente fala que o preço importa. Beleza? Vamos continuar. O que a gente tem? Lembra que a gente olhou que a Ambev usou quase 30% nos últimos 12 meses? O que a gente consegue olhar de cara aqui dentro do nosso PL? A gente consegue olhar que em 2024, a Ambev tinha mais ou menos ali o PL na casa de 12 vezes lucro, 13 vezes lucro. O que significa isso? Significa que ela está muito abaixo da média. Então, provavelmente, dentro desse cenário, a gente teria a Ambev sendo, em tese, uma boa empresa, se ela continuasse dando lucro, continuasse permanecendo, né, os fundamentos positivos, a gente poderia ter aqui um desconto na ação. E aí a gente consegue entender a assimetria de ser uma boa empresa e, nesse momento, ela está sendo uma boa ação. Então, ela teria espaço para sair dos 12 e voltar para casa dos 21. Beleza? Lembrando que o indicador é quando ou a cotação sobe ou pode acontecer o oposto. O lucro também pode cair e ele também pode puxar o indicador para baixo. Beleza? Então, fica atento dentro desse cenário. Isso seria a ideia do PL de Ambev. Vamos olhar mais um indicador? Quando a gente olha um outro indicador, seria a ideia do PVP, seria a ideia do preço sobre valor patrimonial. Mais uma vez, lá em 2015, a gente tinha a Ambev, né, sendo negociada a 5, 7, 4,80 vezes o seu valor patrimonial. O que significa isso? Que tudo que a Ambev tem de patrimônio estavam pagando 4 vezes mais, 5 vezes mais, 7 vezes mais, o que em tese é muito caro. Por que é muito caro? Lembra que a ideia é o valor justo de uma ação, a grosso modo, utilizando esse indicador, seria tudo que ela tem de patrimônio, eu consigo, teoricamente, né, pagar naquele preço. Então, é de 1 para 1. Abaixo de 1, em tese, está barato, e acima de 1, em tese, está caro. Mas a gente tem as particularidades de cada empresa, onde esse é o ponto principal. Quando a gente olha para a Ambev, a gente consegue entender que ela nunca foi negociada, pelo menos nos últimos 10 anos, nos últimos 12 anos, abaixo de 1. Então não serve essa métrica para a Ambev. Então eu preciso olhar a métrica da própria empresa. Qual que seria a métrica da própria empresa? A Ambev, ela é negociada historicamente, pelo menos pelos últimos 10, 12 anos, na casa de 3,99 vezes o seu valor patrimonial, o preço sobre o valor patrimonial. Então, o que significa? Mais uma vez, acima dessa região,
a Ambev está cara, provavelmente ela está cara, e abaixo dessa região, em tese, a Ambev está barata. Beleza? Mais uma vez, a gente conseguiu chegar ali em 2024 na casa de 1,88, onde de fato ali a gente consegue entender uma simetria. Beleza? Então a gente consegue entender que mesmo a Ambev sendo uma boa empresa, ela passou por 5, 6 anos aí não sendo uma boa ação, onde não faria parte de uma carteira buy and hold. Beleza, Clinton, você me mostrou aí as coisas do passado de Ambev, mas eu quero saber para o futuro. O que você acha pensando no futuro de Ambev? Lembrando que esse vídeo ele é apenas de forma educacional. Eu não tenho Ambev na minha carteira. Se você tem Ambev na sua carteira, você tem que entender se você deve ou não continuar com a Ambev, se você deve comprar mais ações, se você deve vender as suas ações. Você tem que estudar para entender se faz sentido dentro da sua estratégia Ambev ou se não faz sentido. Eu peguei a Ambev apenas para dar um exemplo, apenas para a gente conseguir visualizar tudo que eu estou tentando trazer para vocês. Beleza? Não tenho nada contra a empresa, não tenho nada contra os acionistas da empresa. É apenas de forma didática. Beleza? Tudo que eu estou falando aqui é a minha opinião, como eu interpreto todo esse cenário do mercado, tanto na parte fundamentalista quanto na parte técnica. Beleza? Vamos lá. Um outro ponto que a gente consegue olhar aqui de Ambev é a ideia de entender que a Ambev, de fato, ela é uma excelente pagadora de dividendo. Como que eu sei que ela é uma excelente pagadora de dividendo? Ela me paga ali 75% dos lucros que ela distribui para os acionistas. Isso é um excelente payout. Um payout médio, né, na casa ali nos últimos 10 anos de 70% a 80%. Muito bom. De 100% do lucro que a Ambev tem, ela distribui na casa de 70% a 80% para os acionistas. Clinton, então beleza. Então a Ambev de fato é uma boa pagadora de dividendo. Ela é uma excelente pagadora de dividendo. Mas lembra da ideia do PL? Lembra que a ideia do preço sobre lucro, quanto está caro, o dividendo não vai ser interessante? É o que está acontecendo agora. Se a gente puxar os últimos 12 meses de Ambev, o lucro dos últimos 12 meses de Ambev, a gente tem um lucro ali na casa de 12 bilhões e 850. Nossa, a empresa lucrou quase 15 bilhões nos últimos 12 meses, né? E a gente teve payout médio ali na casa de 70%, 80%. Excelente. O problema é, a gente tem que olhar a quantidade de ações, que seria na casa ali de 15 bilhões de papéis, e o segundo ponto, a cotação da empresa, para saber se o yield que a gente vai receber, o dividend yield, vai ser um dividend yield atrativo ou não. Vamos olhar. O lucro que a gente tem de Ambev nos últimos 12 meses, a Ambev vai pagar para a gente, na cotação atual, que fechou agora na última sexta-feira, na casa de 0,71 por ação, que vai dar na casa de 5% de yield. O que eu consigo olhar com tudo isso? Isso se permanecer o lucro, pelo menos, né, dos últimos 12 meses, ou se o lucro aumentar, provavelmente a gente vai aumentar essa porcentagem. Caso a cotação não aumente, permanecendo a cotação de sexta passada agora, dia 4 de julho. O que a gente precisa olhar? Se eu sempre gosto de ter um cenário conservador, eu sempre gosto de ter um cenário onde, se eu errar alguma coisa, eu tenho uma margem de segurança. Essa minha margem de segurança é entendendo que, se o lucro da empresa cair 20%, pelo menos 20%, né, no mínimo 20%, nos próximos 12 meses, eu ainda assim quero fazer parte dessa empresa, eu ainda assim quero ser sócio dessa empresa, eu ainda assim quero ter parte do lucro dessas empresas, e aí eu vou olhar. Quando eu trago meu yield conservador, caso a Ambev, né, no caso hipotético de 0,57 centavos, a gente receberia apenas 4,18% de yield. Para mim, é um yield muito baixo, até porque a gente tem hoje, teoricamente, IPCA mais 7, IPCA mais 7,2. Então, não faria tanto sentido eu me expor em Ambev, quando, teoricamente, eu tenho na renda fixa um yield um pouco maior. Clinton, mas você sempre fala que não pode olhar só o yield, porque tem a ideia do crescimento da empresa. Vamos olhar agora para entender. Se a gente convertesse Ambev para IPCA mais alguma coisa, qual seria esse resultado de Ambev? Quando eu trago, né, quando eu faço a conversão ali de Ambev, como se Ambev fosse um título, né, um título híbrido ali, onde teria IPCA mais alguma coisa, a gente consegue converter a Ambev ali na casa de IPCA, eu usei o IPCA na casa de 6%, seria a ideia de IPCA mais 3,88%, isso com o lucro atual, isso com o lucro dos últimos 12 meses. Consegue perceber o tanto que é baixo? E caso a Ambev, teoricamente, caia 20%, essa nossa conversão seria ainda pior. A gente teria hoje Ambev na casa de IPCA mais 2,84%, o que de fato não seria atrativo dentro do meu modelo, dentro do modelo que a gente olha. Justamente por tudo isso, a gente tem que entender o cenário. Mais uma vez, por mais que a Ambev seja uma boa empresa, né,
quarta, quinta maior empresa da Bolsa hoje, tem lucros recorrentes, em tese o preço importa. E nesse momento, dentro da minha leitura, entendendo que ela dá no máximo, né, dentro da nossa leitura, IPCA mais 6,88, entendendo essa ideia do lucro, de fato, eu não teria Ambev na minha carteira. Por mais que ela seja uma empresa, né, histórica, uma empresa rentável, hoje o retorno que ela me dá não faz sentido eu ter Ambev na minha carteira. E provavelmente eu, Clinton, se eu tivesse Ambev na minha carteira, olhando esse cenário, eu procuraria outras oportunidades. Para mostrar para vocês um outro cenário, eu vou falar de uma empresa que eu tenho na minha carteira, que a gente tem na nossa carteira pública aqui do canal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora de Copasa, que é uma empresa que a gente tem na nossa carteira pública aqui do canal, está subindo aí quase 40%, a gente comprou lá em janeiro. Quando a gente comprou em janeiro, os fundamentos, né, a parte tanto fundamentalista quanto a parte técnica, estavam juntas, né, estavam agradando a gente para poder comprar essa empresa. Hoje, a gente já tem um cenário um pouco diferente. Para não falar que eu falei só de Ambev, que é uma empresa que eu não tenho na minha carteira, como se eu estivesse falando mal de Ambev, eu vou falar de uma empresa que eu tenho na minha carteira, que a gente tem na nossa carteira pública aqui do canal. A gente tem Copasa e hoje Copasa ela está sendo negociada a um PL de 7,83. E isso entendendo o lucro que ela deu nos últimos 12 meses. Se o lucro continuar subindo e a cotação permanecer estável, esse PL vai melhorar. Caso a cotação, lembra a parte conservadora que eu trouxe para vocês, caso o lucro caia 20%, o PL de Copasa na cotação atual, agora de hoje, a gente teria, né, um PL na casa de 9,79. O que significa isso? O PL médio é na casa de 8,72. O PL histórico da empresa é de 8,72. Então eu entendo que, caso o lucro continue aumentando, junto com a cotação, o PL vai estar ok. Eu vou ter uma margem de segurança na casa de 11%. Caso o lucro caia, seria a parte conservadora, provavelmente o meu PL médio já não seria o suficiente. Eu estaria sendo negociado, eu estaria comprando Copasa a um preço maior do que historicamente ela foi negociada. E por isso hoje não faz sentido eu comprar mais Copasa para a nossa carteira. Assim como provavelmente eu posso pensar em trocar Copasa e pensar em outra coisa mais barata. Essa é a ideia, em tese, né, do buy and hold inteligente. Vamos continuar acompanhando o Copasa aqui para a gente entender o final dessa história. Lembra da ideia do preço sobre valor patrimonial? Eu trouxe para vocês aqui, tanto em Ambev, estou fazendo agora em Copasa. A gente tem aqui a ideia do valor patrimonial de Copasa. O valor justo pelo patrimônio total de Copasa seria na casa de R$ 21,83. E hoje Copasa está quase na casa dos R$ 29. Olha a diferença, eu estou pagando muito mais do que, teoricamente, o patrimônio da empresa vale. Mas só isso é o suficiente? Não. Eu preciso olhar o histórico médio que essa empresa foi negociada através do valor patrimonial dela. Aqui, de fato, são apenas dois indicadores que estou trazendo para vocês, para a gente entender o conceito ali de caro, um conceito um pouco de barato. Provavelmente, ao longo dos vídeos, ao longo do tempo, a gente vai conseguir trazer para vocês e entrar nas empresas, né, cada indicador bonitinho para entender de fato quais seriam, né, as melhores tomadas de decisões para a gente. Continuando aqui a ideia do valor patrimonial, a gente consegue entender que Copasa foi negociada a um PVP médio na casa de 0,94. Significa que, historicamente, pelo menos nos últimos 10 anos, Copasa está barato quando ela é negociada abaixo do seu valor patrimonial. Tem que ser abaixo de 0,94. 0,95 ainda é abaixo do valor patrimonial, mas não é abaixo do histórico do ativo. E com tudo isso, hoje a gente tem um PVP na casa de 1,31. O valor justo da ação seria na casa de 20,52. Isso mostra para a gente que nós não temos uma margem de segurança. Nós não temos margem de segurança. Inclusive, seria o oposto. Copasa está 40% acima do nosso preço teto. Beleza? Falando um pouquinho do dividendo de Copasa, a gente consegue entender que ela paga na média ali em torno de 50% a 60% de payout, um bom payout, 50% a 60% do lucro que a empresa tem, ela distribui para os acionistas. Mas na cotação atual, com o lucro atual, ela está pagando apenas 6% de yield. 6% de yield já é um bom yield. Só que, lembra da ideia de ser conservador? Quando eu tento ser conservador, a gente tem Copasa na casa pagando de 5% de yield. Já é um yield abaixo do que a gente quer. Um yield, inclusive, abaixo, mais uma vez, do yield ali, mais ou menos, do tesouro que a gente tem, do IPCA mais 7 hoje. Então, isso é um ponto que a gente consegue ficar atento. Quando eu vou converter a ideia de Copasa para IPCA mais alguma coisa dentro da empresa,
a gente tem esse resultado. A gente tem IPCA na casa de 6%, foi o valor que eu usei, seria algo como IPCA mais 5,84 no lucro que a gente tem da empresa hoje. Então eu vou comprar Copasa, eu vou comprar um risco de bolsa, onde hoje eu tenho no Tesouro, né? Eu tenho lá teoricamente na renda fixa, um IPCA mais 7, um IPCA mais 7,2. Não é inteligente da minha parte comprar Copasa hoje. Por mais que Copasa esteja na minha carteira, ela de fato eu vou precisar acompanhar para saber se mês que vem ela vai permanecer na minha carteira ou se ela vai sair da minha carteira. Beleza? Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha ficado claro. É o primeiro vídeo do nosso canal dentro desse formato. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Se você gostou desse primeiro conteúdo que a gente trouxe aqui de parte fundamentalista, né, mostrando para vocês uma ideia, uma outra vertente, né, do nosso canal, do nosso The Boss. E tudo que a gente está falando aqui dentro desse vídeo, a gente fala ainda mais dentro da nossa mentoria. Então, caso você tenha interesse em participar, em saber como construir uma carteira de longo prazo, entender de fato a parte fundamentalista da empresa, alinhado com a parte técnica, a nossa mentoria está com vagas abertas. Chame o nosso suporte comercial, bate um papo com eles e eles vão arrumar a melhor condição para vocês. Venha fazer parte do nosso time The Boss para a gente ir junto, desbravar todo esse mercado agora também na parte fundamentalista. Deixe nos comentários, fale uma sugestão de vídeo, o que você quer entender mais aqui dentro do nosso canal, o que você está gostando de ver aqui dentro do canal. Deixe um comentário, aquele like e tamo junto. Um beijo, um abraço e fui!